Hoje chegamos à lição 17 do livro de exercícios, e essa lição é uma continuação direta e poderosa da lição anterior. Se ontem aprendemos que não temos pensamentos neutros, hoje vamos dar o próximo passo lógico. Eu não vejo coisas neutras. Essa é uma afirmação que vai direto ao coração da forma como a realidade funciona. E o curso está nos levando, passo a passo, a entender algo revolucionário sobre percepção, que tudo o que vemos está colorido pelos nossos pensamentos. Não existe visão objetiva e neutra. Não existe uma coisa lá fora que simplesmente é o que é, independente do que pensamos sobre ela. Tudo o que vemos é filtrado, interpretado e, de certa forma, criado pelos nossos próprios pensamentos. Vamos ler juntos o texto da lição. Essa ideia é mais um passo na direção de identificar causa e efeito como realmente opera no mundo. Tu não vês coisas neutras porque não tens pensamentos neutros. É sempre o pensamento que vem primeiro, apesar da tentação de acreditar que é o contrário. Aqui está o ponto crucial. O curso está nos dizendo que o pensamento sempre vem primeiro, mesmo que pareça o oposto. Parece que primeiro vemos algo lá fora e depois pensamos sobre isso. Parece que a coisa externa causa o nosso pensamento. Mas o curso está dizendo que é exatamente o contrário. É o nosso pensamento que determina o que vemos. O texto continua. Isso não é a forma como o mundo pensa, mas tu tens que aprender que é a forma como tu pensas. Se não fosse assim, a percepção não teria causa e seria ela mesma a causa da realidade. Em vista da sua natureza altamente variável, isso é dificilmente provável. Essa é uma observação profunda. Se a percepção fosse a causa da realidade, então a realidade seria tão variável e caótica quanto a nossa percepção. E a percepção é extremamente variável. Duas pessoas olham para a mesma situação e veem coisas completamente diferentes. Se a percepção fosse a causa da realidade, a realidade em si seria inconsistente e contraditória. Mas a realidade, a verdadeira realidade, é consistente. É a nossa percepção que varia, porque são os nossos pensamentos que variam. Agora vamos ao exercício prático. O curso nos instrui. Ao aplicar a ideia de hoje, diz a ti mesmo, com os olhos abertos: eu não vejo coisas neutras porque não tenho pensamentos neutros. Depois olha ao teu redor, deixando o teu olhar pousar em cada coisa que notares tempo suficiente para dizer: eu não vejo um objeto neutro, porque os meus pensamentos sobre objeto não são neutros. E então o curso nos dá exemplos. Eu não vejo uma parede neutra, porque os meus pensamentos sobre paredes não são neutros. Eu não vejo um corpo neutro, porque os meus pensamentos sobre corpos não são neutros. E vem uma instrução importante. Como de costume, é essencial não fazer distinções entre o que acreditas ser animado ou inanimado, agradável ou desagradável. Independentemente do que possas acreditar, não vês nada que seja realmente vivo ou realmente alegre. Isso é porque ainda não tens consciência de nenhum pensamento que seja realmente verdadeiro e, portanto, realmente feliz. Essa última frase é impactante. O curso está nos dizendo que ainda não vemos nada que seja realmente vivo ou realmente alegre, porque ainda não temos consciência de pensamentos realmente verdadeiros. Nossa percepção está tão distorcida pelos pensamentos do ego, pelos pensamentos de separação, que mesmo quando olhamos para algo belo ou alegre, não estamos vendo sua verdadeira natureza. Vamos mergulhar mais fundo no contexto teórico dessa lição. O que o curso está realmente nos ensinando aqui? Está nos mostrando a relação fundamental entre pensamento e percepção,
entre causa e efeito. No sistema de pensamento do mundo, acreditamos que as coisas existem independentemente de nós. Acreditamos que há um mundo objetivo lá fora e que nós simplesmente o percebemos como ele é. Se vemos algo bonito, é porque é bonito. Se vemos algo ameaçador, é porque é ameaçador. A coisa em si determina nossa percepção dela. Mas o curso está nos dizendo que isso é exatamente o inverso da verdade. Não são as coisas que determinam o que vemos. São os nossos pensamentos sobre as coisas que determinam o que vemos. A mesma parede pode parecer protetora ou aprisionadora, dependendo dos nossos pensamentos sobre ela. O mesmo corpo pode parecer belo ou repulsivo, dependendo dos nossos pensamentos sobre corpos. A mesma pessoa pode parecer amorosa ou ameaçadora, dependendo dos nossos pensamentos sobre ela. E isso não é apenas uma questão de interpretação subjetiva. O curso está dizendo algo mais radical, que literalmente não vemos as coisas como elas realmente são. Vemos projeções dos nossos próprios pensamentos. Nossos pensamentos vêm primeiro, e então eles determinam o que vemos. Isso significa que toda percepção é interpretação. Não existe percepção pura ou neutra. Tudo o que vemos está filtrado através do sistema de pensamento que carregamos. E se esse sistema de pensamento é baseado no medo, na separação, no julgamento, então tudo o que vemos será colorido por essas coisas. Não veremos a realidade. Veremos nossa projeção do medo sobre a realidade. Aqui está porque isso é tão importante. Se você acredita que as coisas lá fora causam seus pensamentos e sentimentos, você é uma vítima. Você está à mercê de um mundo que você não controla. Mas se você entende que são seus pensamentos que determinam o que você vê, então você tem poder. Você pode mudar seus pensamentos e, ao fazer isso, mudar toda a sua experiência da realidade. O curso nos diz que não vemos nada que seja realmente vivo ou realmente alegre. Por que não? Porque para ver a verdadeira vida, a verdadeira alegria, teríamos que ver com pensamentos verdadeiros. Teríamos que ver através dos olhos do Espírito Santo, não através dos olhos do ego. E isso é o que estamos aprendendo gradualmente através dessas lições. Cada vez que aplicamos uma dessas ideias, cada vez que reconhecemos que nossos pensamentos determinam nossa percepção, estamos soltando um pouco mais a garra do ego sobre nossa mente. Estamos abrindo espaço para uma forma diferente de ver. E, eventualmente, quando estivermos vendo com pensamentos verdadeiros, veremos um mundo completamente diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque nossa percepção mudou. Agora, vamos para a aplicação prática. O exercício de hoje é feito com os olhos abertos, e isso é significativo. Você vai olhar ao seu redor e observar as coisas reais no seu ambiente. E para cada uma delas, vai declarar que não a vê como neutra, porque seus pensamentos sobre ela não são neutros. Comece dizendo: eu não vejo coisas neutras porque não tenho pensamentos neutros. Depois deixe seu olhar pousar em diferentes objetos ao seu redor. Uma mesa, uma janela, uma planta, um aparelho eletrônico. E para cada um, diga: eu não vejo uma mesa neutra porque meus pensamentos sobre mesas não são neutros. Eu não vejo uma janela neutra porque meus pensamentos sobre janelas não são neutros. O curso recomenda 3 ou 4 períodos de prática específicos, e não menos de 3 são necessários para o benefício máximo, mesmo se você experimentar resistência. No entanto, se houver resistência, a duração do período de prática pode ser reduzida para menos de 1 minuto.
Por que você pode sentir resistência? Porque essa prática está mexendo com algo fundamental na forma como você vê o mundo. Está desafiando a crença profunda de que as coisas são simplesmente como são, independente de você. E o ego quer manter essa crença porque ela mantém você como vítima, como alguém sem poder sobre sua própria experiência. Mas à medida que você pratica, algo interessante pode começar a acontecer. Você pode começar a perceber sutilezas na forma como realmente vê as coisas. Pode notar que uma cadeira que você ama tem uma qualidade diferente na sua percepção do que uma cadeira que você acha desconfortável. Pode notar que olhar para plantas traz uma sensação diferente de olhar para objetos inanimados. Pode começar a ver como seus pensamentos e associações realmente colorem tudo o que vê. E isso pode ser revelador. Pode ser desconfortável perceber que nunca viu nada neutralmente, que tudo sempre foi filtrado através dos seus pensamentos. Mas também pode ser libertador, porque se seus pensamentos determinam o que você vê, então você não está preso ao que vê agora. Pode mudar seus pensamentos e ver diferente. Aqui está algo importante. O curso nos diz para não fazer distinções entre animado e inanimado, agradável e desagradável. Isso é crucial, porque tendemos a pensar que nossos pensamentos só afetam como vemos coisas importantes, pessoas, situações significativas. Mas o curso está dizendo que não. Cada coisa que vemos, por mais trivial ou inanimada que pareça, está sendo vista através dos nossos pensamentos sobre ela. Uma parede não é apenas uma parede. Você tem pensamentos sobre paredes. Pensamentos sobre proteção, sobre limitação, sobre estrutura, sobre separação. E esses pensamentos colorem como você vê aquela parede específica. Um corpo não é apenas um corpo. Você tem camadas e camadas de pensamentos sobre corpos, pensamentos sobre identidade, sobre vulnerabilidade, sobre prazer e dor, sobre vida e morte. E todos esses pensamentos determinam como você vê qualquer corpo, incluindo o seu próprio. Quando o curso diz que não vemos nada que seja realmente vivo ou realmente alegre, está nos mostrando que nossa percepção atual está profundamente limitada. Estamos vendo através de lentes tão distorcidas que não podemos ver a verdadeira natureza de nada. E essas lentes são feitas dos nossos pensamentos. Pensamentos de separação, de medo, de limitação. Mas aqui está a esperança. Se são os pensamentos que determinam a percepção, e se podemos mudar nossos pensamentos, então podemos mudar nossa percepção. Podemos aprender a ver diferente. Podemos aprender a ver com os olhos do Espírito Santo em vez de com os olhos do ego. E quando fizermos isso, veremos um mundo transformado. Não porque o mundo mudou, mas porque mudamos a mente que olha para o mundo. Essa lição também está nos preparando para algo mais profundo que virá nas lições seguintes. Está nos mostrando que somos muito mais responsáveis pela nossa experiência do que pensávamos. Não no sentido de culpa, mas no sentido de poder. Se nossos pensamentos criam nossa percepção, então temos o poder de mudar nossa percepção mudando nossos pensamentos. E isso se aplica a tudo. Aquela pessoa que você acha difícil, você não a vê neutralmente. Seus pensamentos sobre ela determinam o que você vê. Aquela situação que você teme, você não a vê neutralmente. Seus pensamentos sobre ela criam a ameaça que você percebe. A qualquer objeto, pessoa ou situação na sua vida, você não vê nenhum deles neutralmente. Quando você começa a entender isso profundamente, quando começa a realmente ver que seus pensamentos vêm primeiro e determinam sua percepção,
algo muda. Você começa a assumir responsabilidade pela sua experiência de uma forma completamente nova. Não uma responsabilidade pesada e culpada, mas uma responsabilidade libertadora. Porque se seus pensamentos criam sua percepção, então você pode escolher pensamentos diferentes. À medida que pratica essa lição ao longo do dia, observe. Observe como você realmente vê as coisas. Não apenas os grandes objetos ou as pessoas importantes, mas tudo. A xícara de café, a porta, o céu. E reconheça: eu não vejo isso neutralmente. Meus pensamentos sobre isso estão determinando o que vejo. Essa prática de consciência é fundamental, porque só podemos mudar o que reconhecemos. E ao reconhecer que não vemos nada neutralmente, que tudo é filtrado através dos nossos pensamentos, abrimos a porta para uma transformação real da percepção. Se você quer aprofundar a sua compreensão, convido você a assistir os outros vídeos. O texto explora em profundidade a natureza da projeção e o que realmente significa ver com os olhos do Espírito Santo. As explicações do texto, junto com a prática diária, aceleram a transformação. Pratique a lição 17 com honestidade e abertura. Olhe ao seu redor e reconheça que não vê nada neutralmente. Não julgue isso, apenas reconheça. E confie que esse reconhecimento é um passo crucial no caminho para ver verdadeiramente, para ver com amor em vez de com medo, para ver a realidade em vez da ilusão. Continue firme na prática. Cada lição está construindo sobre a anterior, levando você mais fundo na compreensão de como a mente funciona e como você pode escolher ver diferente. Nos vemos na próxima lição.